Se liga no seguinte cenário: você está de plantão da emergência, chega um idoso, cerca de 70 anos, que o familiar está se queixando que o idoso está sem se alimentar, vomitou uma ou outra vez, talvez tenha tido febre, ficou um pouco mais confuso nos últimos 2 dias. A enfermeira da triagem refere que os sinais vitais desse idoso são de taquicardia, com uma frequência cardíaca aí de cerca de 110, está tendendo hipotensão, com 85/50 de pressão. Para somar esse quadro, o idoso está muito desidratado e está com uma urina com um cheiro muito forte. E o acompanhante também relata que esse paciente tem demência, tem pressão alta, diabetes e problema no coração. Mostra uma lista de 10 remédios que ele toma. 4 desses remédios são do coração e da pressão. Ele toma AS também, porque algum médico algum dia passou e disse que não podia ficar sem. Toma metformina e insulina. Toma 2 remédios para demência. Toma omeprazol, até porque ele toma muito remédio, e toma umas gotinhas de um outro remédio para dormir, que ele não lembra muito bem o nome, o acompanhante não lembra o nome. Provavelmente esse idoso está com uma infecção de urina. Na verdade, considerando que ele tem alteração do estado mental aguda, ele está mais confuso que o habitual, está taquicárdico e hipotenso, ele tem um diagnóstico infeccioso presumível, então esse paciente está séptico. Aí você decide internar, começar a expansão volêmica, antibiótico, e esse paciente fica lá, na ala amarela ou até na ala vermelha. O acompanhante teve que ser dispensado, afinal de contas o pronto-socorro está superlotado e não dá para ficar deixando todos os pacientes sendo acompanhados por familiares, não é mesmo? Aí, agora, o paciente está nesse ambiente novo, barulhento, com alarmes apitando em todo canto, gente falando alto, gente gritando de dor, macas e carrinhos sendo arrastados para lá e para cá, sem janelas, sem sol e uma luz clara e forte que não apaga em momento nenhum do dia. Lá para as 20 horas, no plantão noturno, a enfermeira te avisa que teve que amarrar o paciente, porque aquela sonda interal que você pediu para passar para poder alimentar e dar os remédios para o paciente, ele tentou arrancar, assim como tentou arrancar também a sonda vesical de demora que você pediu para colocar. Agora, o paciente está gemente, queixando-se que as amarras estão muito apertadas e está doendo. Está xingando a equipe, pedindo para ir embora e chamando pelos familiares. Aí você, sobrecarregado de ter que atender mais de 150 pacientes em um plantão, já tendo sido agredido ou ameaçado por outros pacientes em outros plantões, assim como sua equipe também, já tendo sido assediado por vereador invadindo sua UPA e tendo 1 milhão de outros problemas para resolver, só querendo um minutinho de paz, pois ainda faltam 11 horas para o seu plantão acabar, você decide fazer a conduta mais óbvia nessa situação, que é sedar o paciente. E aí, você faz uma ampola de diazepam endovenoso e o paciente dá aquela dormida. Esse paciente não te incomodou mais durante o plantão, graças a Deus. Já deu 7 horas da manhã do dia seguinte, você passou o plantão e foi embora. Agora, só na semana que vem você volta nesse lugar insalubre, mas que ajuda a pagar suas contas. Quando você volta, na semana seguinte, você descobre que aquele senhorzinho da sepse de foco urinário morreu. Ué, mas era só uma infecção de urina. Como assim ele morreu? A enfermeira te conta que o médico do plantão seguinte achou que o paciente estava muito rebaixado, muito sonolento e não estava respirando muito legal não. Daí ele decidiu entubar. Depois que entubou, precisou usar droga vasoativa, ou seja, medicação para subir a pressão que tinha ficado mais baixa ainda, desenvolveu então uma broncopneumonia aspirativa e depois foi só ladeira abaixo. Morreu. A pergunta que fica aqui é: o que matou esse paciente? A minha resposta é superlotação e subdimensionamento de recursos humanos. Mas a gente vai discutir isso depois da vinheta. Eu tenho a sensação que as pessoas não dão muita bola pro delírio. Eu também não dava, até eu entender a gravidade dessa epidemia silenciosa. Olha só, 1/3 de pacientes acima de 70 anos apresenta delírio. Desses 1/3, metade apresenta delírio já na admissão. A outra metade desenvolve durante a internação. Delírio é a complicação cirúrgica mais comum em idosos, com uma incidência que pode chegar até 25% depois de uma cirurgia de grande porte eletiva e até 50% depois de uma cirurgia de alto risco. Pensa aqui naquele idoso que opera uma fratura de fêmur. Apesar de que o que mais chama atenção é o paciente com delírio hiperativo,
Esses são só 25% dos casos. Os outros 75% são pacientes com delírio hipoativo, aquele paciente quietinho, que não dá trabalho, mas isso é um sinal de gravidade. Antes se pensava que delírio era totalmente restrito ao hospital, mas as evidências vêm mostrando que o delírio, que começa no hospital, pode persistir na alta para casa em até 45% dos casos e em até 33% dos casos depois de um mês que o paciente recebeu alta. Pensa naquele paciente que vai de alta e volta em menos de um mês e o familiar fala que desde a internação a cabeça dele nunca mais foi a mesma. Pensando nos pacientes internados, delírio aumenta o risco de complicações, aumenta a duração da internação, aumenta a ocorrência de alta agora não mais para casa, mas para serviços de cuidado especializados. Agora, os dados mais preocupantes. Delírio aumenta o risco do paciente morrer em 2 vezes. Teve um estudo de 2022 que chegou à conclusão de que paciente com delírio e Covid tinha 4 vezes mais chance de morrer do que aqueles que só tinham Covid sem delírio. Pacientes com demência têm 12 vezes mais chance de desenvolver delírio. Mas o que é delírio? Bem, alguns autores gostam de definir delírio de uma forma bem didática como sendo insuficiência cerebral aguda. Bem, insuficiência cardíaca aguda é o coração que não está mais funcionando bem, de maneira aguda. Insuficiência respiratória aguda é o mesmo com o pulmão. Insuficiência renal aguda com os rins. E quando o cérebro é que não está funcionando bem, é a insuficiência cerebral aguda. Existem algumas hipóteses sobre o que causa o delírio. Nenhuma está muito bem firmada ainda. Mas o que a gente tem é que o delírio é o resultado final de múltiplos problemas que vão se acumulando e afetando o cérebro. Segundo o DSM-5, para se configurar delírio, o paciente precisa ter um distúrbio da atenção e da consciência, que se desenvolve de maneira aguda e tende a flutuar, ou seja, tem períodos piores e períodos melhores. Apesar de não sabermos muito bem o que causa o delírio, a gente sabe bem quais são os seus fatores predisponentes e os fatores precipitantes. Os fatores predisponentes são aqueles que colocam a pessoa em risco de ter delírio. Os precipitantes são os gatilhos para ativar o delírio. Os predisponentes são visão ou audição prejudicada, ou seja, aquele paciente que usa óculos ou aparelho para ouvir e na internação não consegue usar o óculos ou o aparelho. São sintomas depressivos, algum tipo de deficiência cognitiva, abuso de álcool, idade avançada, demência, múltiplas comorbidades, uso de polifarmácia. Se você parar para pensar, aquele montão de pacientes idosos que chega nas UPAs e pronto-socorros, têm visão prejudicada e são impedidos de usar seus óculos, têm idade avançada, obviamente podem ter algum grau de demência e normalmente têm múltiplas comorbidades. Agora, os fatores que precipitam o delírio são os seguintes: uso de medicações sedativas, hipnóticas ou anticolinérgicas, ou seja, benzodiazepínicos, Dramin, atropina, prometazina, são alguns dos exemplos. Paciente que passa por cirurgia ou anestesia geral, dor que não é controlada, anemia, infecções, doenças agudas ou exacerbação de uma doença crônica. Pensa naquele paciente com DPOC exacerbado, insuficiência cardíaca descompensada, sepse ou qualquer paciente de pronto-socorro. A ausência de pessoas conhecidas também é um fator que pode precipitar. Lugares barulhentos, perturbação do ciclo de sono-vigília, e aí a gente pensa naquele pronto-socorro de luz acesa o tempo todo, barulhento e com gritaria. Dito isso, eu vou te dar um tempo para você pensar quantos pacientes que você atendeu em UPA ou em emergência que se encaixam nesses critérios. Idade avançada, abuso de álcool, demência, múltiplas comorbidades, uso de polifarmácia, uso de medicações sedativas, dor não controlada, infecção, doenças agudas. Parece todo e qualquer paciente de um pronto-socorro. Falando em pronto-socorro, teve um estudo italiano desse ano, 2025, chamado Delírio no Departamento de Emergência, Incidência e Fatores de Risco em Hospital de Ligúria. Ligúria é uma região na Itália. Esse estudo avaliou pacientes com mais de 65 anos que adentravam o pronto-socorro e acompanhava eles durante a internação. Dos 89 pacientes que entraram no estudo, 66% desenvolveram delírio. Do total de pacientes, 76% foram hospitalizados e 31,46% desses pacientes morreram. Só que olha só, dos pacientes que desenvolveram delírio, 84% foram internados e 44% morreram.
dos que não desenvolveram delírio, 61% foram internados e só 6% morreram. Se a gente for falar em números absolutos, teve 59 pacientes com delírio, sendo que 50 foram internados e 26 morreram. Dos sem delírio, eram 40 pacientes, 24 que foram internados e 2 óbitos. Você percebe a diferença? O estudo também mostrou uma associação significativa entre delírio e os seguintes fatores: idade, quanto mais alta, maior a chance, número de antipsicóticos que o paciente usa, número de medicações que o paciente utilizava no momento da admissão na emergência, doença de Alzheimer, demências que não são doença de Alzheimer, transtorno ansioso depressivo. Nesse contexto aqui, de tudo que foi exposto até agora, a não ser que você trabalhe no hospital de trauma ou no hospital pediátrico, provavelmente você tem contato diário com inúmeros pacientes em altíssimo risco de delírio ou já apresentando delírio. E agora, o que a gente faz? Para a gente saber o que a gente tem que fazer, primeiro a gente tem que diagnosticar, né? O diagnóstico do delírio na prática médica normalmente é feito no feeling mesmo, no olhômetro. A gente vê aquele paciente mais confuso, aquele paciente com estado mental flutuando, que no momento está rebaixado, depois está bem alerta, depois rebaixa e por aí vai. Mas a gente pode usar algumas ferramentas. Eu sempre recomendo os alunos que passam comigo a baixar o aplicativo do MD Calc, que é de graça e você tem todo tipo de calculadora médica lá. E esse canal não é patrocinado pelo MD Calc. Mas eu também vou recomendar uma inteligência artificial brasileira que pode te ajudar nessas calculadoras médicas, que é a Lívia. A Lívia não tem app, é só pelo site mesmo, mas ajuda bastante. Então, você pode procurar tanto no MD Calc como no Lívia pelo CAM-ICU, que em inglês é Confusion Assessment Method Intensive Care Unit, ou seja, uma ferramenta para avaliar delírio que foi feita para as UTIs, mas que a gente extrapola para emergência. Ou você pode usar o 4AT, que é o 4A teste para pesquisa de delírio. Dando positivo a algum desses, a gente parte para o tratamento do delírio. E como é que trata delírio depois que a gente diagnostica? Bem, vamos para o caminho que menos funciona primeiro, amarrar o paciente. Bem, gente, amarrar o paciente não trata nada, apesar de muito difundido na nossa prática médica. Normalmente a gente amarra os pacientes quando a gente considera que tem um risco de machucar os outros, de o paciente cair, de se colocar em risco ou arrancar alguma coisa importante, como uma sonda ou um catéter. O problema é que amarras podem causar dor, e dor não controlada pode piorar ou precipitar o delírio. Amarras podem levar a lesões por pressão, que podem infectar e aí aumentam a debilidade do paciente, o tempo de internação e a piora do delírio. Podem até predispor a tromboses, como TVP ou até TEP, por conta da imobilização. As amarras, quando elas acontecem, elas precisam ser mantidas pelo menor tempo possível. O problema é que na nossa prática médica de superlotação e número inadequado de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, os pacientes acabam amarrados por dias, quando não por semanas. Então amarrar não trata delírio e pode piorar o quadro. Se for usar, usa por pouco tempo, por favor. Outra coisa que não funciona muito é medicação. A real é que medicação é uma contenção química, assim como as amarras são uma contenção física. Elas precisam ser utilizadas também por curto período de tempo. Uma meta-análise de 12 trials randomizados de antipsicóticos utilizados para delírio mostrou que nenhum deles reduz a duração ou a severidade do delírio, nem mudou o tempo de internação ou mortalidade. Então, a escolha de usar ou não um sedativo antipsicótico é puramente pensando no risco-benefício de reduzir de maneira imediata a agitação, a alucinação ou a agressividade daquele paciente com delírio. As diretrizes recomendam o uso de antipsicóticos, e aí a gente tem dois extremos. Aldol, que é uma opção pouco sedativa para quando você quer aquela sedação leve, mas que tem o maior risco de efeitos extrapiramidais, e quetiapina, que é mais sedativo, tendo menos risco de efeitos extrapiramidais. O ideal é que essas medicações sejam usadas igual às amarras, por pouco tempo e em baixa dose. Mas se o paciente tem um delírio prolongado, persistente, pode ser que precise usar as medicações de horário, ou seja, 2 vezes até 3 vezes o dia, enquanto a causa principal da internação, por exemplo, uma sepse, vai sendo resolvida e o paciente vai melhorando do delírio. Agora, o que realmente funciona é aquilo que provavelmente muita gente vai ignorar e vai manter a prática só na sedação e nas amarras. O que realmente funciona é cuidado interdisciplinar e multimodal. Interdisciplinar no sentido que vai precisar de uma integração entre diversas disciplinas para cuidar do paciente.
Multimodal no sentido de que vamos a diversos dispositivos, indo além, não só o tratamento é interdisciplinar e multimodal, como a prevenção do delírio também. A prevenção e o tratamento meio que se misturam. É importante que a família esteja presente. Ter gente conhecida perto do paciente reduz o risco de delírio. Tem um estudo japonês muito interessante que é chamado Associação entre restrição de visitas durante a pandemia de Covid-19 e a incidência de delírio entre pacientes admitidos na emergência. E o que esse estudo viu? Ele viu que a ausência dos familiares aumentou em quase 4 vezes a chance do paciente desenvolver delírio. E não era só paciente com Covid, não. Eram todos os pacientes no contexto da pandemia. Então, você tem uma questão que a restrição da visita familiar aumenta em 4 vezes a chance de uma pessoa internada ter delírio. E daí, lembra que delírio dobra a chance daquele paciente morrer. Ou seja, é importante pensarmos em formas do familiar estar presente. Até porque, como esse estudo japonês mostra, as visitas familiares elas reduzem estresse, ansiedade, raiva e a hostilidade dos pacientes, assim como ajuda também no melhor controle da dor, menor uso de sedativos, ajuda na reorientação cognitiva do paciente, estimula o paciente e, consequentemente, também diminui a incidência de contenção física. É doido, né? Como que ter a presença de uma pessoa afetivamente vinculada ao paciente pode reduzir medicação, reduzir contenção mecânica, reduzindo assim todos os efeitos adversos dessas medidas e ainda ajudar na recuperação do paciente e, no fim das contas, diminuir mortalidade. Outra coisa que funciona é ter atividade de terapia ocupacional para o paciente fazer e ter meios de fazer o paciente sair do leito, ou seja, levantar, sentar numa poltrona, deambular no corredor. É importante que a equipe que está cuidando do paciente permita que ele use óculos, se ele tiver deficiência visual, e que use seus aparelhos auditivos se ele precisar. É importante também ter calendários e relógios que o paciente possa ver para se orientar no tempo. A equipe também precisa conversar com o paciente, relembrar ele do dia, do horário, do local que ele está. É importante manter uma claridade durante o dia, mas reduzir ou apagar as luzes, se possível, durante a noite e manter um ambiente silencioso. E ambiente silencioso não inclui tão somente não conversar ou ficar gritando, mas inclui também o controle dos alarmes e a redução de intervenções desnecessárias, como a checagem de sinais vitais durante a madrugada. Existem serviços que têm uma coisa chamada Nighttime Sleeping Protocol, que em português deve ser algo como protocolo da hora de dormir, que é uma boa estratégia com medidas para que os pacientes tenham uma noite mais calma. E outra coisa importante é o controle da dor. Paciente que fica sentindo dor por longos períodos de forma contínua, sem bom controle, também vão estar mais predispostos a delírio. Tá, mas e a realidade brasileira? No papel, na teoria, essas medidas para tratar delírio são muito bonitas, né? Envolver a família, colocar o paciente para deambular, ter atividade de terapia ocupacional, ter um ambiente silencioso. Mas no caso que eu coloquei no começo do vídeo, eu fiz questão de detalhar o local que o paciente se encontrava. Barulhento, superlotado e que muitas vezes, devido às dificuldades do dia a dia, a gente acaba optando não pelas melhores práticas, mas pelas práticas possíveis, que acabam sendo a sedação e a contenção. E aí fica a questão, quão aplicável à realidade das UPAs, das emergências brasileiras, dos prontos-socorros superlotados e com falta de funcionário, quão aplicável são as medidas para prevenção e tratamento de delírio? Em pronto-socorros que funcionam com 150, 200, às vezes até 300% da capacidade máxima, com gente em maca no chão, com dezenas de pessoas amontoadas, como que vai ter silêncio? Como que vai ter espaço para a família? Se não tem concurso público, nem valorização dos profissionais da saúde, como que você vai ter fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais para poder ajudar? Como que você vai ter técnicos de enfermagem e enfermeiros o suficiente para poder dar uma atenção de qualidade? Se um técnico tem que ver 5, 10, 15, 20 pacientes, se está todo mundo fazendo o que dá, rezando para o plantão acabar, para poder ir embora, porque a cada dia que passa, os prontos-socorros se transformam em um depósito de gente. Como que você vai construir um protocolo que envolva a família do paciente estar presente, se hoje o trabalho está cada vez mais informal, sem direitos garantidos e com grande parte da população trabalhando em escala 6x1, sem tempo para cuidar deles mesmos? Para a gente conseguir um ambiente saudável dos nossos serviços de saúde,
para que a gente tenha departamentos de emergência que não sejam deliriogênicos, a gente precisa de uma coisa, de mais leitos. A gente precisa de mais hospitais, hospitais dias, hospitais secundários, hospitais de transição, clínicas de reabilitação e deshospitalização. Comparando o ano de 2010 e de 2023, o Brasil saiu de 200 mil leitos de internação para 218 mil. Isso desconsiderando os leitos de pediatria, que caíram de 51 mil para 36 mil, os obstétricos, que foram de 46 mil para 16 mil, e os psiquiátricos, que são um caso à parte, que caíram de 38 mil para 16 mil. E muitos pacientes obstétricos e psiquiátricos acabam sendo abarcados nos leitos gerais por falta de leitos especializados. Toda essa situação em meio a um crescimento populacional de 12 milhões de brasileiros, sendo que a maioria dos leitos se encontra nas capitais, piorando ainda mais a situação dos interiores. A gente precisa de leitos, de hospitais, para desafogar as emergências superlotadas. O projeto para prevenir e tratar delírio precisa começar hoje, para daqui a 10 anos a gente colher resultado. Enquanto isso, enquanto a gente não tiver como colocar familiares juntos com os pacientes, esses mesmos pacientes vão ter 4 vezes mais chances de ter delírio. Enquanto não tivermos ambientes não deliriogênicos, ou seja, ambientes silenciosos, que tenham terapia ocupacional e que o paciente possa ser atendido com tempo e com calma, a gente vai estar predispondo nossos pacientes ao delírio. E fazendo isso, a gente vai estar dobrando a chance de morrer em uma internação. E digo tudo isso sem nem tocar na questão da medicina hipermedicalizante que a gente tem hoje, que quanto mais remédio, mais chances de delírio também. Isso não significa que não vamos tentar melhorar nossa prática médica diária e fazer intervenções interdisciplinares e multimodais para tratar e prevenir delírio. Mas a luta tem 2 frentes, a frente individual e a frente coletiva. A nossa prática médica diária e a pressão popular por uma melhoria geral no sistema de saúde andam juntas. A luta por mais leitos e mais dignidade para os pacientes. É isso, eu fico por aqui hoje. Se você gostou, compartilhe esse episódio com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. E até a próxima!